Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop. Eu sou o Márcio e hoje nós vamos começar uma série de vídeos em que eu vou ensinar vocês passo a passo, peça a peça, como montar uma mountain bike. Bom pessoal, nós vamos começar então uma série de vídeos em que eu vou mostrar para vocês como fazer a montagem de uma bike de mountain bike. Eu vou tentar trazer para vocês a montagem passo a passo, peça a peça. Mas antes, eu já vou pedir para vocês irem deixando o like no vídeo e clicando no botão de inscreva-se para você se inscrever no nosso canal. Não esquece também de acionar o sininho para você receber as notificações e os próximos vídeos dessa série. Bom, para a montagem dessa bike, que eu vou considerar aqui como uma bike de entrada, nós vamos utilizar o quadro First Austin, que é um quadro que eu gosto muito, é um quadro muito bonito, tem um preço bem bacana no mercado, um grafismo muito legal. E é um quadro usado na prática do mountain bike. Além do quadro da marca First, nós vamos utilizar também da First um kit com diversas peças e componentes. Nesse kit, nós já temos as rodas em alumínio com free hub para um conjunto de transmissão de até 11 velocidades. Temos uma suspensão em molas com ajuste de preload e com travas. Temos também um conjunto de freio a disco hidráulico, já prontinho para ser instalado com as manetes, pinças e as mangueiras, e o disco é só instalar na bike, já está prontinho, não precisa fazer sangria, nada disso no conjunto. Tem também pedal, manoplas, guidão, mesa, uma caixa de direção semi-integrada prontinha para ser instalada. Tem também um movimento central ponta quadrada rolamentado, além do canote, blocagem de selim e o selim. Então é um kit bem completinho, facilitou muito a nossa vida porque a gente não precisou ficar procurando peças de marcas diversas. Além do que, ele é um kit que está totalmente integrado ao quadro que a gente vai utilizar. Além disso, nós vamos utilizar também um grupo Shimano Altus de 24 velocidades. Bom, então vamos lá, vamos preparar tudo para a gente começar a montagem da bike. Bom pessoal, primeiro coloquei aqui o quadro da First Austin no cavalete. Normalmente quando mexo na bicicleta coloco ele no cavalete. Por precaução eu envolvo aqui o down tube da bicicleta com papelão ou com algum material mais grosso para proteger, para não correr o risco de essa molinha aqui ficar tocando no quadro e riscar. Então, só por precaução. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então na montagem da bike é montar a suspensão da bike. Bom, pessoal, para começar a instalação da caixa de direção, é importante a gente passar um pouquinho de graxa nas bordas do head tub, tanto em cima como embaixo. O head tub é também aquele tubo onde passa a espiga da suspensão. Tubo que fica bem na frente do quadro. Bom, feito isso, a gente tem que tomar cuidado para fazer a instalação corretamente da caixa de direção, separando a parte de baixo da caixa e a parte de cima. Existem peças específicas para instalação na parte de baixo e na parte de cima. A instalação no quadro, ela se dá por pressão. E existe uma ferramenta específica que as oficinas normalmente têm para poder fazer essa instalação. Eu utilizo uma ferramenta que eu adaptei. Esse parafuso grande aqui que a gente passa por dentro do head tub. Eu coloco algumas arruelas grandes para poder encaixar na caixa de direção e as porcas para poder fazer a pressão. Então, conforme eu vou rosqueando uma das porcas, as arruelas vão pressionando a caixa de direção, empurrando elas para dentro do head tub da bike. E aí a instalação fica pronta, fica certinho, tudo encaixado bonitinho. Então não há necessidade aí talvez de comprar essa ferramenta. Basta você fazer aí uma ferramenta improvisada que
vale a pena, você não precisa gastar tanta grana assim. Bom, pessoal, feita a instalação da caixa de direção, a gente precisa fazer a instalação do garfo de suspensão. Existe uma pecinha que a gente precisa colocar aqui na suspensão, que é essa pecinha aqui. A gente vai colocar ela até lá embaixo, na base da suspensão, só que como a base da suspensão é um pouquinho mais grossa, a gente precisa instalar essa pecinha por pressão. E precisa de uma ferramenta específica para isso, que eu não tenho essa ferramenta. Além disso, tem uma outra pecinha, que é essa estrela aqui, ó, que ela vai ficar no alto da espiga aqui, para dar a pressão e fazer o ajuste, eliminar qualquer tipo de folga na caixa de direção. E também precisa de uma ferramenta específica que eu também não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa suspensão aqui junto com essas duas pecinhas e vou levar numa oficina para poder fazer a instalação dela. Mas antes eu tenho que tirar a medida da espiga para poder fazer o corte no tamanho correto. Então eu vou simular a instalação do garfo e fazer a medida, fazer o corte da espiga para poder depois levar isso aqui para poder fazer a instalação. Eu vou fazer a instalação normal aqui, simulando a instalação da suspensão. Como eu estou montando essa bike aqui para uma pessoa alta, eu vou colocar uma quantidade de anéis aqui para o prolongamento da espiga, uma quantidade grande, vocês vão até talvez estranhar. Mas é por quê? Primeiro a pessoa precisa se adaptar à bicicleta. E aí sim, depois que ela estiver adaptada, sentiu a bicicleta e tal, eu faço o corte no tamanho correto para ela. A gente precisa verificar, porque se eu fizer já um corte muito grande, pode ser que a pessoa não se adapte à altura da espiga, à altura da mesa e do guidão, e aí eu não consigo mais fazer um prolongamento. Eu vou ter que trocar a suspensão por uma nova para poder fazer o ajuste do tamanho correto. Eu não quero isso, então vou deixar de um tamanho um pouco maior. Bom, feito a instalação dos anéis, eu vou instalar aqui, simular aqui a instalação normal da mesa e eu vou marcar com uma caneta aqui a posição em que a mesa vai ficar. Beleza, pessoal, feito isso, a gente já tem aqui a posição aonde a gente quer a altura da mesa aqui e a posição para a instalação da suspensão. Bom, importante aqui é o seguinte, ó, eu fiz a marca aqui, ó, e é importante lembrar que quando você for fazer o corte, você tem que fazer entre 4 e 5 milímetros abaixo da marca que você fez. Porque se você fizer exatamente na marca, quando você for fazer o encaixe dessa pecinha aqui, que é a tampa, ela vai ficar para fora e não vai ficar justa aqui na espiga. E aí o que vai acontecer? Vai ficar feio, né? Vai ficar estranho aqui, vai ficar afastado, então não vai ficar legal. Então, como eu disse para vocês, agora é a hora de fazer a instalação daquelas duas pecinhas que eu não tenho a ferramenta. Então eu vou levar lá na oficina de um amigo meu e vou pedir para ele fazer a instalação dessas duas pecinhas na base da suspensão e também a estrelinha aqui por dentro da espiga, ok? Aí a gente volta para continuar efetivamente a instalação da suspensão. Bom, pessoal, já estamos de volta. Já fiz a instalação daquele anel que vem aqui embaixo. Já fiz também a instalação da estrela, que está aqui dentro. E também já fiz o corte aqui da suspensão. Então, agora é partir para a instalação efetivamente.
Bom, vocês veem que feito isso, a suspensão já não cai mais. Agora eu tenho que simplesmente fazer o ajuste dessa folga que fica aqui, né? Vocês veem que ainda não está apertado o suficiente, então ela desce e deixa essa folga aqui. Então com uma chave Allen aqui a gente vai começar a fazer esse aperto. Não sei se dá para vocês perceberem que conforme eu vou apertando, a suspensão vai subindo, vai subindo, vai subindo. É justamente essa folga que a gente tem que eliminar por completo aqui na suspensão. Ó, eliminei a folga. Esse também é o momento que a gente tem que fazer o alinhamento entre a mesa e a suspensão. Vocês viram que ficou torto? Então, é esse ajuste aqui, esse alinhamento que eu tenho que fazer. Agora é hora de fazer o aperto da mesa aqui, já que a gente já ajustou, já alinhou com a suspensão, para que a gente não perca esse alinhamento. Mesma coisa, chave Phillips. Bom, feito esse aperto, pessoal, uma coisa importante para lembrar, se você tiver um torquímetro para fazer o aperto, é melhor. Porque aí, quando o parafuso chegar na pressão correta dele, o torquímetro vai te avisar. Mas se você não tem o torquímetro, a dica que eu dou vai fazendo giro no parafuso até que ele fique bem pressionado e você tenha que fazer muita força para poder continuar girando o parafuso. Na hora que chegou nesse ponto, é para parar, já chegou na pressão correta aqui do aperto do parafuso, ok? Feito isso, agora a gente já pode ir para a instalação do guidão. Na hora que você for fazer a instalação do guidão aqui, coloque os parafusos cruzados no primeiro momento. Que aí o guidão já fica preso, você não corre risco dele cair. Bom, a dica que eu dou aqui é que quando você for comprar um guidão, você procure comprar um guidão que tenha algum tipo de marcação no centro dele. Alguns até têm uma marcação como se fosse uma régua. Esse aqui não. Esse aqui ele tem um logotipo da marca First e o tamanho dele bem no meio do guidão. E é esse cara que você vai, é esse logotipo que eu vou ter como referência para fazer o alinhamento correto do guidão na mesa. Eu vou colocar o logotipo bem no meio aqui desse vão que existe nessa peça de fechamento da mesa, ok? Bom, pessoal, feita a instalação do garfo de suspensão, da mesa e do guidão, vamos partir então para a instalação do movimento central da bike. Esse aqui é um movimento central rolamentado de ponta quadrada. A gente começa a instalação pelo lado direito do quadro, que é o lado que vai a coroa do pé de vela. Para saber o encaixe certinho do lado do movimento central, alguns movimentos centrais tem aqui, ó,
a marcação do lado correto para ser instalado. Mas se não tiver, aí você pode detectar simples, é só observar que essa rosca do lado direito aqui, ó, ela tem esse anelzinho, essa barreira aqui, ó. É esse o lado aqui que a gente coloca do lado direito do movimento central. Só para lembrar, é rosca anti-horário. Do outro lado, lado esquerdo, é rosca no sentido horário, rosca normal. Para a instalação do movimento central, a gente precisa de uma peça específica, que é essa daqui. Ela vai se encaixar exatamente aqui, ó, para poder fazer o aperto, né, do movimento central direitinho. Você pode utilizar uma chave catraca e no caso da minha caixa de ferramentas, ela já vem aqui com esse adaptador aqui e essa chave em L que vai me ajudar a dar a pressão correta, então nem preciso usar a catraca. Lembrando que antes de fazer a instalação do movimento central aqui, é legal você primeiro dar uma olhada, passar a mão para ver se não tem nenhum tipo de rebarba aqui, né? Porque senão isso pode danificar a rosca, tanto do quadro como do movimento central. E também depois disso você passar uma graxa para que evite a entrada de água ou de algum outro tipo de detrito que vai danificar também a peça ou o quadro. Vamos lá, vamos fazer a instalação do movimento central. Você vai encaixar ele normalmente aqui do lado direito, vai passar, ele vai chegar no ponto de rosca e você vai rosquear ele. A dica fica o seguinte, na hora que você colocar o movimento central, do lado direito aqui primeiro, não faz toda a rosca até o final. Porque se você fizer isso, você não vai conseguir encaixar o lado esquerdo, porque o lado esquerdo vai acabar batendo no rolamento ali. Então você tem que ir fazendo, apertando um lado um pouquinho, o outro lado mais um pouquinho, para eles entrarem de forma linear. Então que entra a ferramenta específica aqui para poder fazer esse aperto. Vamos lá. E pro lado de cá porque fica mais fácil, né, gente? Eu não apertei até o final do lado de lá e agora eu vou fazer o aperto do lado de cá. O ideal aqui é que esses anéis de rosca que dão uma rosca aqui no quadro, na caixa central do quadro, eles estejam todos para dentro da caixa central. Prontinho, movimento central instalado. Bom, feito isso, nós vamos para a instalação do canote do selim com a blocagem, que vai exatamente aqui na base para prender o canote no quadro, aqui nesse tubo aqui que a gente chama de seat tube, e a instalação também do selim a gente já vai deixar pronta. Bom, pessoal, dica para vocês que vão montar a bicicleta e também para quem vai fazer a manutenção da sua própria bicicleta aí. Um detalhe bem importante é o seguinte: quando você for fazer a instalação do canote ou quando você for fazer a manutenção da bike, é sempre importante que você coloque graxa aqui no seat tube da bike. Por quê? Conforme você anda com a bicicleta, mesmo no seco, alguns detritos são jogados aqui na base do canote e podem entrar aqui dentro no seat tube. E aí vai riscar o canote, dependendo do tempo que a bike ficar na mesma posição, o canote pode até grudar, existe uma reação química entre o canote e o seat tube da bike, o alumínio, né, que faz com que eles se grudem. Isso já aconteceu comigo. Então toda vez que você for fazer uma manutençãozinha na bike, fazer um alinhamento e tal, é bem legal você lembrar de tirar o canote, passar a graxa aqui e colocar o canote de volta no lugar,
para você evitar esse tipo de problema e evitar também que risque o canote, ok? Então vamos instalar o canote. Então a instalação aqui do selim, que é coisa simples também, é só a gente soltar aqui esse parafuso que ele prende todas as peças que vão fazer o encaixe do selim. Não precisa soltar tudo, senão cai as peças e depois para colocar de volta no lugar é complicado. A dica que eu dou, ó, soltou, instalou, vem com a parte de trás, que essa parte ela fica mais aberta. E aí você vem escorregando ela aqui por dentro dessa parte superior aqui, ó, entre essa parte superior e a parte inferior aqui da trava. Você vai escorregando ela, que ela já entrou. Aí depois é só fazer o ajuste aqui certinho e o aperto. Então por hoje é isso. Nesse primeiro vídeo da montagem da bike, eu mostrei para vocês como fazer a instalação da suspensão, da mesa, do guidão, movimento central, canote de selim, blocagem e selim. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e também acionar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Principalmente porque a parte 2 da montagem da bike vem por aí, então não percam, hein? Grande e forte abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!